Bem-vindo à aula número 38 do guia WinDev 26. Nesta aula vamos falar sobre herança de componentes. Aprendemos na aula anterior como exibir um mapa usando a API do Here, e esse mapa veio com uma visão que nós definimos via programação. A API do Here tem várias funcionalidades, e inclusive a numeração dos endereços. Olha, aparece aqui, você pode ver aqui que ele fornece algumas numerações da área de endereçamento do mapa. Tem outras funcionalidades aqui, como a alteração da visualização, normal, por satélite, por relief, condições de tráfego, incidentes de tráfego. Tudo isso está presente na API que a gente está trabalhando. Vamos clicar com o botão direito sobre o controle HTML Display, que nós chamamos de Map Here Maps. Então vamos aqui na descrição. Nós colocamos Map Here Map como sendo o nome do controle. Agora clicamos com o botão direito. Então, as definições globais aqui, temos as diversas informações. E aqui nós temos aqui a posição inicial, que nós definimos aqui como Rua Vicente Albertino Marchalec, número 39. É a posição que abrirá o controle HTML Display. Então, quando nós chamarmos, ele vai abrir nessa posição. Olhando aqui, ó, observem que ele está aberto nessa posição. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos fechar aqui, passar para normal. Então, aqui é na posição que eu pedi para que ele seja aberto. O que eu quero agora é mostrar para vocês como colocar um marcador usando a API do Here. Então, na área de inicialização do controle Map Here Maps, eu faço a definição da posição inicial. Então, eu pego a latitude e a longitude usando position. Vamos fazer um F2 aqui. Position é uma variável que eu criei dentro do controle HTML Display. Position is GeoPosition. Quem já trabalhou com o Google Maps sabe o tipo de variável GeoPosition. Então, position.latitude é igual a latitude do endereço e aqui a longitude. Sempre que eu colocar aqui position ponto alguma coisa, ele vai me mostrar as propriedades da variável position, tá? Que é uma variável de geoposicionamento. Então eu tenho aqui altitude, direção, latitude, longitude, entre outras coisas. Desta forma, eu faço a indicação para a API de onde eu desejo que o mapa seja aberto. Em seguida, eu inicializo a fonte dos dados com a função inicializa. Todas as variáveis são declaradas com o atributo private, de privado.
o que significa que elas são visíveis somente dentro do objeto em que foram declarados. No caso aqui, o objeto HTML display map here maps. Agora vamos fazer um F2 na função inicializa. Então veja que foi criado uma procedure private, então uma procedure privada. Vamos ver aqui na árvore de projetos. Então vamos lá, observem como que é armazenado no Project Explorer uma procedure privada. Então ela aparece com esse íconezinho vermelho aqui, indicando que é uma procedure privada, ou seja, ela é visível somente dentro do componente. Então aqui temos a chamada para mais 3 procedimentos, né? Em cada mudança de posição, recebe como argumento user, marcadores de agrupamento e marcador em movimento. Verifico se a chave da API foi inicializada. Se não for, ele mostra um erro, né? A chave da API do Here Maps não foi fornecida. Agora nós vamos aprender como escrever código JavaScript em uma aplicação WinDev. Eu vou escrever uma parte de código em HTML dentro do meu aplicativo WinDev e encapsulado no meu controle HTML display. Então a primeira coisa que eu faço, eu declaro uma variável do tipo stringense. Então esse source inicial is stringense é igual à função string to UTF-8, abro parênteses e abro um colchete. Tudo que vier abaixo desse colchete, até o momento que o colchete seja fechado, vai ser tratado como texto, como uma string. Então aqui abri uma tag HTML, abri um cabeçalho, e aqui eu tenho os diversos comandos em JavaScript, né? Então estou criando os scripts. É um código bastante longo, então fecho o cabeçalho, abro o body. Aqui são códigos HTML escritos dentro da minha aplicação WinDev e encapsulado no controle HTML display. Sempre que eu uso algum comando do WinDev dentro do código HTML, eu uso % e o código WinDev. Por exemplo, myControl.name é o meu controle. Isso aqui é um código WinDev, tá? Daí eu tenho as funções escritas em JavaScript, inicializando o here. Então passo a API aqui, passamos vários parâmetros, ó. Criamos o mapa, definimos o zoom para o controle, definimos a posição pela variável position, ativamos o sistema de eventos, fazemos a referência da view. Aqui nós fazemos a viewport. Aqui criamos os controles, ó, definimos o idioma, criamos itinerários, fazemos a clusterização, tá? Definimos o tema, recuperamos o ícone padrão. São todas as funções dentro do código HTML atribuído ao nosso controle. Ó. Eu procurei comentar o máximo possível esse código, porque ele é um pouco longo e um pouco complexo para quem não conhece JavaScript. Então, é importante que você aprenda um pouco de JavaScript se você quiser usar essas APIs do Here, porque entre uma das
possibilidade disponibilizada pela API é justamente as funções de JavaScript. Aqui nós temos a atribuição normal, satélite. Eu posso trocar isso aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu posso escrever aqui, ó, satélite com acento, tá? Só para mostrar uma modificação e assim por diante. Lembrem então que todos os códigos estão colocados aqui para quem tiver interesse em trabalhar com o RIR e usar essas nossas definições, pode entrar em contato conosco que explicamos como adquirir. Notem que aqui quando eu fechei o colchete depois, eu fechei a tag HTML, fechei o colchete, eu passo agora a trabalhar novamente no editor do WinDev. Agora sim, eu vou definir algumas funcionalidades com relação ao ambiente de programação. Então aqui, arquivo local, eu posso chamar aqui, ó, vou trocar aqui, eu deixei aqui justamente para poder trocar, ó. Então aqui é o que eu faço. Se for uma aplicação Windows, tá? Vai ser chamado para esse diretório. Se for iOS e se for Android. Então eu posso trabalhar tanto no Windows como no iOS como no Android. Salvo aqui no arquivo local, essa source inicial, referencio as procedures internas, então, e trato o cache para um array dinâmico. Ao fechar a janela, eu excluo o arquivo. Então, eu uso aqui uma diretiva de programação mywindow.proxies trtclose mais igual no fechamento. No fechamento é uma internal procedure. Então, uma procedure interna que apaga o arquivo local, fdelete, apaga os arquivos em cache e retorna o documento. Então, wl mycontrol.value igual arquivo local. Com isso, eu faço a inicialização do componente.